naquela cidade e os apedrejareis com pedra. Para apedrejar não é qualquer lugar, é na porta. Estás entendendo? Até que mora a moça por quanto não gritou na cidade. E o homem por quanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Estás a ver? Vous voyez? Toda pronúncia, o verdito é pronunciado onde? Na porta. Toutes les promesses ou les verdicts sont prononcés à la porte. No livro de Ruth 3. Dans le livre de Ruth 3, No verso 11. dans le verset 11, Ruth 3. Ruth 3, Verso 11. le verset 11. O que está escrito na palavra de Deus Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu a respeito de podemos tentar fazer a leitura? On peut faire la lecture. Ruth 3. Ok. 11. Pode ser em francês. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. A porta do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. A Ruth se deitou com Boaz. Mas ele disse, não te preocupes, porque a porta, o lugar onde se torna decisão, se toma decisões. Le lieu que ça te comprend de décision, Já sabe que você é uma mulher virtuosa. c'est que tu es une femme vertueuse. Ruth 4, 10 até 11. Ruth 4, 10 à 11. Ruth 4, 10 até 11. Faça a leitura. Ruth 4, 10 à 11, la Bible dit, et aussi que je me suis acquis pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Maclon. Quando Boaz arranjou a Ruth como mulher, o que ele foi fazer? Et Maclon, pour la femme de Maclon, relever le nom du défunt sur son héritage. Para continuar o nome do defunto, do falecido, ele deu a continuidade ao nome, o Boaz. Então, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères, para que o nome não seja retirado do meio dos seus irmãos et de la porte de son lieu, e da porta do seu lugar. et vous êtes en témoin aujourd'hui. E ali os anciãos se encontravam como testemunho. É como alguém que vai fazer um casamento civil, tem testemunho. Tem que ter testemunho, pessoas para testemunhar. De que tu arranjar a Ruth agora para dar a continuidade ao nome do seu marido. Le verset 11, la Bible dit, et tout le peuple qui était à la porte, Todo o povo que se encontrava na porta, tudo é feito na porta. tout est fait à la porte. Les anciens Os anciãos dirent, nous sommes témoins. e todos os antigos, como num casamento civil, vieram testemunhar Ils do casamento da união da Ruth e do Boaz. Fasse que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, que tous les deux ont bâti la maison d'Israël et devient puissant dans Ephrata. Os Et fait-toi anciãos un nom. testemunharam na porta. O que significa aqui? Qu'est-ce que signifie cela? Tomar posse das portas dos seus inimigos. Prendre possession de la porte de ses No ennemis. ponto 2 significa o quê? Dans le point 2 signifie quoi? Tomar decisões sobre territórios. Prendre des décisions sur le territoire. Quer dizer, a decisão de um território C'est-à-dire la décision d'un territoire não deve pertencer ao administrador do bairro, ne doit pas appartenir à l'administrateur de quartier. mas deve pertencer à igreja que se encontra no bairro. Doit appartenir à l'église qui se retrouve dans les quartiers. Se Wow. a voz do administrador do bairro grita mais forte do que a voz da igreja, algo não vai bem com aquela igreja. Si la voix de l'administrateur du quartier crie plus fort que la voix de l'église du quartier, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est anormal. Irmãos em Cristo, Frères en Christ, na nossa nação a igreja está a ser surpreendida pelo governo. et dans notre nation, l'église est surprise par le gouvernement. Operação Resgate por aí, Opération rachetée pour là, Operação Transparência por aí, opération transparence par là, tantas operações, beaucoup d'opérations, muitas exonerações. beaucoup d'exonérations. E com todos esses eventos a igreja não tem voz. Et dans tous ces événements, l'église n'a pas de voix. Isso não é normal. Cela n'est pas normal. Quando a Bíblia menciona tomar posse das portas dos seus inimigos, Lorsque la Bible mentionne prendre possession de la porte de ses aqui ennemis, significa o quê? ici cela veut dire quoi? O que você quer declarar é declarado lá no céu. Ce que tu veux déclarer est déclaré là dans le ciel. O que você vai proibir é proibido aqui na terra. Ce que tu vas interdire est interdit ici sur la terre. Eles não podem vos determinar, Et ne peut pas vous déterminer, mas vocês aqui estão lhes determinar. mais vous qui devez déterminer. Antes de ontem, minha mulher me disse, mas Avant Deus hier. ouviu a nossa oração porque
A mais de 13 anos nunca mais sofremos epidemia como antigamente, quando a igreja decretou. Plus de 3 ans, notre pays ne trouve plus de l'épidémie comme l'Église a décrété. Uma verdadeira igreja tem pronúncia a fazer. Une véritable Église a des paroles à prononcer, Decretos a liberar. des décrets à libérer. A igreja não pode sofrer consequências negativas do Estado. Não. L'Église ne peut pas souffrir des conséquences négatives de l'État. Eu estou a profetizar Je prophétise com grande manto que eu carrego agora. avec un grand manteau que je porte maintenant. Todas as leis que querem ser tomadas na Assembleia Nacional. Toutes les lois qui vont être prises à l'Assemblée A nationale. lei sobre a liberdade religiosa. La loi sur la liberté religieuse. Eu libero o decreto agora. Je libère les décrets maintenant. Pelo manto que eu estou a carregar. Par le manteau que je porte, Nenhuma lei será votada para as verdadeiras igrejas no nome de Jesus. aucune loi sera votée contre les véritables églises. A maior parte daquelas igrejas falsas são elas que são legalizadas. La plupart des églises A fausses maior sont parte légalisées. daquelas igrejas que vendem água, sal, que comercializa os pontos de contato tem documento. Les églises, les fausses églises qui vendent des sels, des sables, de l'huile, ces églises doivent être fermées. E as verdadeiras igrejas são vítimas. Et les véritables églises sont des victimes. Sem defesa perante ao Estado. La défense devant l'État. Sem defesa diante do Estado. Sans défense devant l'État. Mas a minha palavra saiu nesta noite. Mais ma parole sont Eu libero que todas as igrejas falsas, Je libère que toutes les fausses o églises, julgamento de Deus desce agora no nome de le Jesus. jugement de Dieu descend maintenant. Os falsos pastores e Les profetas faux pasteurs et que prophètes não querem se qui converter, ne veulent pas se que não convertir, querem se qui arrepender, ne veulent pas se répandre. eu libero o julgamento de Deus em nome de Le Jesus. jugement de Dieu au nom de Jésus. Esse é do manto do Senhor. C'est dans le manteau du Seigneur. A voz profética na minha geração. La voix prophétique de ma Eu estou a génération. profetizar e declarar Je prophétise et je déclare que as verdadeiras igrejas que les véritables églises terão liberdade de expressão em nome de ont Jesus. liberté à l'expression. Nenhuma verdadeira igreja fechará em Angola em nome de Jesus. Véritable ne sera fermé au Nenhum nom de Jésus. verdadeiro pastor será prendido em nome de Jesus. Véritable pasteur. Deus tira a humilhação dos homens de Deus nesta nação em nome de Jesus. Je tire la humiliation des hommes. Eu estou a profetizar. Je prophétise. O governo consultando o verdadeiro pastor. Le gouvernement consultera les véritables pasteurs. Eu estou a profetizar. Je prophétise. O presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros Et le ministre a trabalhar a travaillé junto com o verdadeiro pastor. ensemble avec les véritables. Esta é a palavra do Senhor. Cela est la parole No de Dieu. nome de Jesus. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de Jésus. Yes. Ebrasayaba. Eles não podem nos determinar. Il ne peut pas nous déterminer, Nós é que vamos determinar. mais c'est nous qui doivons déterminer. Em 1 Samuel 17, Dans 1 Samuel 17, 45 a 47, 45 à 47, quando Golias amaldiçoou Davi lorsque Goliath a maudit David pelo nome dos seus deuses, par le nom de ses dieux, o Davi teve a última palavra. David avait les dernières paroles. Ele não deixou o Golias pronunciar a palavra. Il n'a pas laissé à Goliath de prononcer les paroles. Ele teve que pronunciar as últimas palavras. Il devait prononcer les dernières paroles. Eu fico triste, hoje estamos a ver muitas igrejas a negociar. Et ça me fait très triste de voir beaucoup des églises à négocier. As igrejas tentando suplicar. Des églises essayent de supplier. Ninguém vai com uma posição de súplica perante o governo. Personne ne peut aller dans une position de supplier devant le Ninguém pode gouvernement. chorar, ninguém chora. Estamos na nossa legitimidade espiritual. Personne ne peut pleurer. Nous sommes dans notre légitimité Quem spirituelle. tiver o manto verdadeiro, ele deve fazer proveito da cobertura verdadeiramente que vem do céu. Celui qui a le véritable manteau, il doit faire la véritable couverture là dans le ciel. O que aconteceu? 1 Samuel 17, Qu'est-ce qui est arrivé? 1 Samuel 17, 45 a 47. 45 à 47. O Davi, porém, disse Et David dit, ao filisteu: Tu vens a mim com a espada e a lança, e com o escudo eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O Deus que ofendeste, eu venho contra ti no nome de Deus. le Dieu Já que não tu lhe as deixou insulté, mais tempo, atacou diretamente.
David n'a pas laissé l'état, il a attaqué directement. Isto significa no mundo espiritual. Cela veut dire dans le monde O spirituel, combate é primeiro espiritual. le combat est premièrement spirituel. O gigante Golias, Le géant Goliath, a minha Bíblia me diz ma Bible à moi me dit, que ele amaldiçoou o Davi no nome dos seus deuses. il a maudit David au nom de ses dieux. Mas se você confia nas tuas batatas, Mais si toi tu te confies dans tes biceps, você não adianta ofender a Davi no nome dos teus deuses. cela ne vont pas Quer que dizer, tu insultes David avec a au nom de tes dieux. batalha entre o Davi e o Golias foi primeiramente uma batalha espiritual. C'est-à-dire la bataille Nada a entre ver Goliath com et David, natural. cela premièrement a été spirituel. Nada a ver com as batatas, Rien ne vient avec les biceps. nada a ver com o peitão, Rien ne vient avec la poitrine. mas é a questão dos deuses. C'est la question de Dieu. O Golias confiava em seus pequenos deuses. Goliath se confiait à ses petits dieux. E Davi também confiava no Senhor dos Et exércitos. David aussi se confiait à l'éternel des Irmão, armées. quando o diabo foi precipitado na terra, Frère, lorsque le diable a été précipité dans la terre, ele levou um terço dos anjos. il a mené un tiers des anges. E o terço dos anjos que foram precipitados Et les un tiers des anges qui ont été précipités, são eles que são chamados de demônios. c'est eux qui sont appelés de démons. Há demônios que só operam em Angola. Il y a des démons qui opèrent en Angola. E digo-vos, mesmo no mundo espiritual, Et je vous dis, même dans le monde spirituel, há muitos gigantes que se aproveitam da chuva para exterminar vidas e famílias. il y a beaucoup de démons qui profitent dans des pluies pour exterminer des vies et des Não é familles. normal nós, a igreja, contemplar tantos mortos quando tem chuva. Et ce n'est pas normal, nous l'église, contempler des morts lorsqu'il y a la pluie. Eu profetizo e declaro: Je prophétise et je déclare. todos os Herodes Toutes les Hérodes que aproveitam da situação econômica, clima do país para sacrificar vidas e família, qui profitent dans les situations de climat du pays, nesta nova estação, dans cette nouvelle saison, serão exterminados no nome de ils vont Jesus. être exterminés au nom de Serão Jésus. exterminados no nome de Ils vont être Jesus. exterminés au nom de Eles Jésus. vieram contra nós no nome da maçonaria. Il vient avec le nom de la maçonnerie. É a maçonaria que está a bater nas C'est la empresas, maçonnerie qui est nas dans universidades, les universités, nos hospitais, nos ministérios. Mas nós vimos no nome do Senhor dos mais nous, Exércitos. on est venu dans le nom de Eu profetizo e declaro: Je prophétise. posicionamento dos verdadeiros cristãos em Angola em nome de Jesus. Positionnement des véritables chrétiens. Posicionamento dos verdadeiros cristãos em Angola em nome de Jesus. Positionnement des véritables chrétiens. Posicionamento dos verdadeiros cristãos em Angola em nome de Jesus. Positionnement des véritables chrétiens au nom de Jésus. Ponto 3. Le point 3. Profeticamente falando, Prophétiquement parlant, o que simboliza qu'est-ce que symbolise as portas? les portes? As portas Les portes sempre foram lugares de suprimentos, est toujours le lieu de provision, de providências, de providence, de riquezas de richesse e comércio. et de commerce. Quando se fala de porta, Lorsqu'on parle de porte, é lugar de transação. c'est un lieu de transaction. Vou explicar melhor. Je vais expliquer mieux. Se você quer saber o verdadeiro câmbio, vai na porta da cidade. Si tu veux connaître le véritable cambiste, va dans la porte de la Não, le taux d'échange. le taux d'échange, ok? Vai na porta da cidade. Va dans la porte de la ville. É aquilo que aconteceu, como se fosse alguém que vai no Wall Street nos Estados Unidos. C'est comme quelqu'un qui vend dans le nom que le pasteur a cité, Wall Street. Wall Street. Ok, quando você vai no Wall Street, Lorsque tu pars à Wall Street, é como alguém que vai consultando o New York Stock Exchange, o Nasdaq, ali quando você vai encontrar. Você sabe de que eu estou falando, né? ouais. New York Stock Exchange. Yeah, yes, I can. Tá bom, Deus te abençoe. Amen. Quer dizer, o irmão tem muitos aleluia. Nem assiste o noticiário. Aleluia. Amen. Segundo Reis 7, verso 1. Des Rois 7, le verset 1. O profeta Eliseu profetizou. Le prophète Élisée a prophétisé. Ele disse amanhã na porta da Samaria, Il a dit demain, dans la porte de la Samarie, uma medida de farinha vai custar X. et la mesure de O farine, trigo também vai custar X. la farine va être. Mas o preço será onde? Na porta da Samaria. Mais le Porta. prix serait où? Dans la porte de la Samarie. Porta é o lugar de comércio, de transação, La porte, c'est le lieu de commerce, de de transactions, riqueza, de suprimentos, de providência. des richesses, des provisions, des richesses, tout.
amanhã na porta da Samaria, Demain, à la porte de la Samarie, ele determinou o preço. il a déterminé le prix. No livro de 2 Samuel 23, Dans le livre de 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, 15 até 17. 15 à 17, 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, 15 até 16. A Bíblia diz: E teve Davi desejo e disse: Quem me dará água de cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém que está junto à porta. Eles tiraram a água aonde? Na porta de ils ont Belém. pris de l'eau où à la porte de Bethléem. Tiraram a água na porta. Porta. La porte, la O porte. lugar da tua providência é porta. Le lieu de ta providence, c'est la porte. E muitos cristãos não sabem o que significa a porta. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui signifie la porte. No ponto 3, Dans le point 3, que significa tomar posse das portas dos seus inimigos. qu'est-ce qui signifie prendre possession de la porte de ses Deus ennemis? quer te dizer: eu quero te entregar as portas. Significa o quê? Dieu veut dire que Dieu veut te donner des portes. Ele quer te entregar o suprimento, Il veut te donner des provisions, a riqueza, la richesse, o comércio de uma nação. les commerces d'une nation. Ele quer te entregar, mas na porta. Você deve se encontrar na porta. Il veut te donner, mais toi tu dois te trouver dans O la porte. problema da igreja de hoje Le problème de l'église d'aujourd'hui, é como se fosse filho de Israel. c'est comme le fils d'Israël. Você vai dizer: eu sou israelita. Tu vas dire que je suis un Israélite, Mas ao invés de te encontrar na porta de Israel, mais au lieu de te trouver dans la porte d'Israël, você está dentro da cidade. mais tu es dans la ville. Você está dentro do Tu país. es à l'intérieur du Eu pays. sou filho de Je Deus. suis fils de Dieu. Se alguém está em Cristo, Si quelqu'un est en Christ, nova criatura é, il est devenu une nouvelle mas créature. vive na pobreza, Mais il vit dans la pauvreté. vive na maldição Il hereditária. vit dans la malédiction Lhe héréditaire. falta tudo na vida. Il manque tout dans la vie. Quarentou, o marido não está Il a aparecendo. fait 40 ans, le mari ne n'apparaît pas. Cinquentou, o emprego não está Il a aparecendo. fait cinquantenaire, mais le mari n'apparaît Ele pas. estuda, não consegue finalizar. Il étudie, mais il ne parvient pas à Ele finaliser. trabalha, não consegue poupar. Il travaille, il ne É parvient pas à porque épargner. você é de Israel, mas o teu lugar não está na porta. C'est-à-dire, tu es Israël, mais ton lieu, tu dois être à la porte. É isso que está faltando a muitos filhos de Deus. C'est ça qui manque beaucoup des enfants de Dieu. No livro de Neemias, Dans le livre de Néhémie 2, verso 13, 2, le verset 13, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. Neemias 2, 13. Néhémie 2. E de noite saí pela porta do vale para a banda do Fonte de Dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estava fendido, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. A porta de Jerusalém, quer dizer, para saber da situação econômica de Jerusalém, C'est-à-dire pour connaître la situation économique de Jérusalem, é porque as portas também se encontravam consumidas pelo fogo. parce que les portes étaient trouvées consumées par le feu. Então, o que significa tomar posse das portas dos seus inimigos no ponto 3? Alors, qu'est-ce que signifie prendre possession de la porte des ennemis dans le point 3? No meu ponto 3, aqui significa que Deus quer te entregar suprimentos, providência, riqueza e comércio. Cela veut dire que Dieu veut te donner des provisions, des richesses et des commerces. Ele quer pegar o dinheiro que se encontra nas mãos dos ímpios e transferir até a ti. Il veut prendre l'argent qui se trouve dans les mains de païens et transférer Irmãos à em toi. Cristo, Frère en Christ, o que você acredita ce que tu crois, é o que você se torna. c'est ce que tu deviens. Há muitas pessoas que não acreditam na providência sobrenatural. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la providence surnaturelle. Para ele vai ao céu. C'est pour eux, c'est d'où il est parti au ciel. Mais importante é o arrebatamento. Le plus important, c'est l'enlèvement. Tá bem, pode esperar o arrebatamento. Ça va, attends Mas l'enlèvement. eu vou te dizer uma coisa importante. Mais je vais te dire une chose A très igreja importante. nunca será arrebatada na vergonha. L'église ne sera pas enlevée dans la honte. A igreja nunca será arrebatada na desolação. L'église ne sera pas enlevée dans A la désolation. igreja será tirada desta terra com toda a honra. L'église va être enlevée dans cette terre. Nenhuma avec mulher sai da casa dos seus pais com tristeza. Et aucune femme sort dans la maison de son Quando père o avec marido tristesse. vem te honrar é com muita honra. Lorsque le O mari vient, arrebatamento da igreja marca o casamento da igreja com Cristo. l'enlèvement qui marque Ninguém será arrebatado na tristeza. personne ne sera enlevé. Ninguém será arrebatado na vergonha. Personne ne sera enlevé dans la Nós honte. seremos os mais
mais cobiçado da nossa geração. On serait convoité dans Posso notre... falar? Je peux parler. Não te ouvi bem, posso falar? Oh, je peux parler. Posso acrescentar? Je peux ajouter. Posso declarar? Je peux déclarer. Posso aumentar? Je peux augmenter. Irmão, Frère, o que você não percebe, ce que tu ne perçois pas, você não recebe. tu ne reçois pas aussi. O que você não percebe, Ce que tu ne perçois pas, você não recebe. tu ne reçois pas aussi. Deus falou ao povo de Israel Dieu a parlé au peuple d'Israël antes de sair do Egito. avant de sortir en Égypte. Ele disse, por favor, Il a dit, s'il te plaît, Êxodo 11, verso 3. Exode 11, 3, Ele diz que cada il dit, chacun começa a pedir ao seu vizinho doit demander à son voisin ouro e prata, or et l'argent, dinheiro, roupas. de l'argent. E a Bíblia diz que Deus fez achar o povo de Israel Et la Bible dit, Dieu a fait trouver le peuple d'Israël graça diante dos egípcios. grâce devant les Égyptiens. Isso é isso que eu estou a chamar de transferência profética. C'est ça que j'appelle le transfert prophétique. E esta transferência ocorreu quando? Et ce transfert a couru comment? Na véspera de uma partida. Dans la nuit du débat. Ok. Antes da igreja ser arrebatada, Avant que l'église soit enlevée, Deus vai fazer a transferência profética. Dieu va faire la transfert prophétique. Eu vou profetizar. Je vais prophétiser. Deus me falou. Dieu m'a parlé. Há muitas entidades deste Il país y a beaucoup d'autorités dans ce pays que trabalharam na Segunda República. qui ont travaillé dans la Deuxième République. E a nação está numa estação de repatriamento de capitais. Et la nation est dans le répartiment des capitales. E você sabe o que o Espírito vai fazer? Tu sais ce qu'il va faire? Os verdadeiros cristãos Le véritable chrétien e os verdadeiros servos de Deus et le véritable serviteur de Dieu, vão receber transferência da parte dessas entidades que trabalharam na Segunda República. ils vont recevoir les transferts dans des personnes qui ont travaillé dans les secondes républiques. Ninguém se percebeu. Personne n'a su cela. Yes. Deus vai trabalhar Dieu va travailler para permitir essa transferência. pour permettre cette transférence. Não é uma invenção. Deus me falou claramente Ce n'est pas une invention. Dieu m'a parlé clairement que o dinheiro será transferido a favor do servo de Deus e dos verdadeiros cristãos. que l'argent va être transféré dans le serviteur de Dieu et les véritables chrétiens. Posso continuar a falar? Je peux continuer à parler? No livro de Êxodo 12, Dans le livre d'Exode 12, 36, 36, Deus diz que eu vou despojar, esvaziar o Egito. Dieu va dire, va dépouiller l'Égypte. Êxodo 12, Exode 12, verso 36. le verset 36. O próprio Deus prometeu esvaziar o Egito. Êxodo 12, 36. Le Dieu Ele, lui-même o va Senhor deu dépouiller. graça ao povo aos olhos dos egípcios. Eu estou a profetizar agora. Je prophétise maintenant. O Senhor dará graça ao povo, aos olhos do povo angolano. Amen. E este emprestavam-lhes e eles despojavam aos egípcios. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Eu profetizo que muitas pessoas agora nesta nova estação, Et je prophétise beaucoup de gens dans cette nouvelle saison. vocês vão começar a despojar aos ímpios de Angola no nome poderoso de Tu Jesus. vas commencer à dépouiller les Não, païens o teu au nom amém de anda Jésus. muito civilizado. Ton amen est civilisé. Muitas pessoas trabalharam no regime antigo, Beaucoup de gens ont travaillé dans les na régimes antiga anciens, governação. dans l'ancien gouvernement, E nesta nova estação, dans cette nouvelle. o Senhor fará com que eles sejam despojados no nome poderoso de Le Jesus. Seigneur fera qu'ils soient dépouillés dans le Posso falar? Je peux parler. Não te ouvi bem. Posso falar? Je t'écoute pas. Je peux parler. Posso acrescentar? Je peux augmenter. Posso profetizar? Je peux Posso prophétiser. declarar? Je peux déclarer. Em Provérbios 13, Dans Proverbe 13, verso 22. le verset 22. Provérbios 13, 22. Proverbe 13, 22. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. as riquezas dos ímpios Les richesses des païens são reservadas para os cristãos. sont réservées pour les chrétiens. As riquezas dos ímpios Les richesses de païens não são reservadas para os filhos deles. ne sont pas réservées pour leurs fils. Muitas pessoas que você cobiçava antigamente, Beaucoup de gens que tu convoitais, o dinheiro que eles fizeram l'argent qu'ils ont fait, não são reservados para a mulher dele ou o marido dele. ne sont pas réservés pour leur mari ou leur Não femme. são reservados para os filhos Ne deles. sont pas réservés pour leurs Nem fils.
para os familiares. ni aux membres Mas familiaux. o dinheiro que eles trabalharam Mais l'argent qu'ils ont são reservados para você. sont réservés pour toi. Receba esta transferência em nome de Jesus. Reçois cette transfert au nom de Jésus. Receba esta transferência em nome de Jesus. Reçois cette transfert au nom de Jésus. Receba esta transferência em nome de Jesus. Reçois cette transfert Se au nom de Jésus. você não acredita, me dá só um amém vigoroso. Si tu ne crois pas, E você vai ver como é que a transferência profética tu vas opera. voir les transferts prophétiques. Receba esta transferência em nome de Jesus. Reçois cette transfert au nom de Receba esta transferência em nome de Jesus. Reçois cette transfert au nom de Receba Jésus. esta transferência em nome de Jesus. Reçois cette transfert au nom de Jésus. Yes. Eclesiastes Ecclésiaste 2, 2, 26. 26. Eclesiastes 2, 26. Ecclésiaste 2, 26. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. naquele que lhe agrada, En ce qui lui plaît, Deus conceda Dieu donne a inteligência, l'intelligence, o conhecimento, la connaissance ciência e a sabedoria. et la sagesse. Se você agrada a Deus, Si tu plais à Dieu, Ele vai te dar três coisas: il va te donner trois choses. inteligência, L'intelligence, sabedoria sagesse e ciência. et science. Mas para o ímpio, Mais pour le païen, a Bíblia diz: Deus faz com que Dieu fait que ele juntasse o dinheiro il ajoute l'argent até quando vai vir depositar na conta daquele que lhe agrada. jusqu'à ce qu'il va venir déposer leur argent dans les comptes de la personne qui lui plaît. Você não fez nada. Tu n'as rien fait. Você só agrada a Deus. Tu as seulement agréé Dieu. Tu as plié à Dieu. Ele vai te dar inteligência, sabedoria e ciência. Il va te donner l'intelligence, la sagesse et la science. Mas o ímpio que não lhe agrada, Mais le païen qui ne lui plaît pas, Deus vai fazer com que ele juntasse o dinheiro Dieu va faire qu'il puisse rassembler l'argent até quando virá depositar na tua conta. jusqu'à ce qu'il va venir. Levante déposer bem a dans- tua mão. Il est bien demain. Recebe esta transferência profética em nome de Jesus. Reçois cette transfert prophétique au nom Não, de ninguém Jésus. está a perceber. Angola está passando por momento de grande negociação espiritual. Angola passe dans des moments de négociation spirituelle. Grandes transações estão a ser feitas no mundo Des espiritual. grandes transactions sont en train de faire le Nesta nova estação em que Deus está posicionando os Dans cristãos, cette nouvelle saison que Dieu receba a tua transferência espiritual em nome de Jesus. reçois ta transfert spirituel au nom de Receba a Jésus. tua transferência espiritual financeira em nome de Jesus. Reçois ta transfert spirituel Receba a au nom de Jésus. transferência profética em nome de Jesus. Reçois la transfert prophétique Quem au nom de fica de Jésus. pé, me dá amém, receba agora em nome de Il Jesus. se met debout qui dit Amen. Quem fica de pé, me dá amém, receba agora em nome de Il Jesus. se met debout. Reçois Transferência em nome de Jesus. au nom de Jésus. Se nunca te deram dinheiro, Si on t'a jamais donné de l'argent, você só anda a ouvir na história, ou deram a alguém 1 milhão de quantas, 10 milhões de quantas, 100 milhões de quantas. Eu profetizo e declaro: j'ai prophétisé et o déclaré. Deus da minha aliança, Le Dieu de mon o alliance, Deus que eu sirvo desde a minha mocidade, le Dieu que je sais depuis ma Ele vai jeunesse, te visitar financeiramente este ano em nome de Jesus. va te visiter financièrement. Recebe em nome de Jesus. Reçois au nom de Recebe em Jésus. nome de Jesus. Reçois au nom de Jésus. Não me fala do teu salário. Ne me parle pas de ton salaire. O teu salário não é a tua fonte de vida. Ton salaire, ce n'est pas ta source de vie. Não me fala do teu empreendimento. Ne me parle pas de ton O teu empreendimento não é a tua fonte de vida. entrepreneur n'est pas O le teu source de vie. empreendimento é apenas canal que Deus pode utilizar. Ce que tu fais, c'est le canal que Não é o único canal. É muitos canais para Deus te visitar. Il y a beaucoup de Tem canaux. muitos canais para Deus te abençoar. Beaucoup de canaux pour Dieu. Ai, 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 ai. Oh, Eu estou a oh, ver oh, aqui oh, oh. alguém aqui neste lugar Je vois quelqu'un que receberá acima do seu salário em nome de Jesus. Receberás acima do teu esforço em nome de Jesus. Receba foi acima da tua energia em nome de Jesus. Amen. Receba acima do teu certificado em nome de Jesus. Amen. Receba acima do teu diploma em nome de Jesus. Amen. Receba acima das tuas habilidades em nome de Jesus. Amen. Receba acima do teu potencial em nome de Jesus. Amen. Quem grita mais forte também recebe em nome de Jesus. Qui te faut reçoit cela. Amen. Vai saudar cinco pessoas. Salut 5 personnes. Declara para ele transferência profética. Déclare pour eux transfert prophétique. Transferência profética. Transfert prophétique. 5. Transferência profética. Transfert prophétique. Ei, ai, 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 ai. Transferência profética. Transfert prophétique. Transferência. Transfert É no prophétique. lugar das portas. C'est le lien de porte. Transferência profética. Transfert prophétique. Alguém a partir de agora Quelqu'un vai ficar incomodado il va te até no dia que virá te abençoar. Alguém Alguém vai perder apetite
kisono. Éternellement perdu la Ate paix. nudia kifera ti abensoir. Jusqu'à ce qu'il va te bénir. Serás procurado nesta nação. Tu vas être cherché. Serás desejado nesta nação. Tu seras cherché. Serás procurado nesta nação. Tu seras cherché. Recebe em nome de Jesus. Reçois. Amen. Ebra. Ponto 4. Le point 4. As portas Les portes são lugar de defesa e segurança. sont le lien de défense et de sécurité. Portas são lugar de defesa Les portes sont le lien de défense e segurança. et sécurité. Isso é óbvio também no mundo físico. Cela est aussi dans le monde physique. Você pode encontrar a pessoa que se sente insegura, mas quando está dentro do portão tem uma pequena segurança. Et Se tu vois sente quelqu'un seguro. qui se sent il est dans l'insécurité, mais lorsqu'il est dans la porte, il se sent en sécurité. Josué 2, verso 9. Josué 2. Não, 19. Josué 2, 19. Josué 2, 19. O que diz a palavra? Que dit la parole de Dieu? Josué 2, 19. A Bíblia diz: será pois que qualquer que sair fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Se ele se encontra fora da porta da casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, ele é vulnerável fora da porta. Il est vulnérable, il est en dehors de la porte. E nós seremos sem culpa. Et on serait innocent. Estás a entender? Mas se qualquer que estiver consigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Quer dizer, dentro da casa, ele está na nossa responsabilidade. Fora de casa, ele anda vulnerável. C'est-à-dire à la maison, à l'intérieur de la maison, il est sécurisé, mais en dehors de la maison, il est vulnérable. Ele fica exposto ao inimigo. Il est exposé à l'ennemi. Segundo Samuel 18, De Samuel 18, verso 24. le verset 24. A Bíblia fala do Davi que se encontrava na porta da cidade. La Bible parle de David qui s'est trouvé dans la porte de la ville. Quando vieram lhe contar a história da morte do Saul e Jonatã. Lorsqu'on est venu pour lui parler de la mort de Saoul et Jonathan, Segundo Samuel 18, 24. De Ele se Samuel encontrava 18, na 24. porta. il s'est trouvé dans la porte. Segundo as crônicas 29. Des Chroniques 26, 9, Ele se encontrava na porta. il s'est trouvé dans la porte. Isso significa o quê? Cela veut dire quoi? Tomar posse das portas dos inimigos. Prendre possession de la porte de ses Aqui ennemis. significa possuir a defesa e a segurança. Cela veut dire ici, cela veut dire posséder la sécurité et la défense. Tem gigante que às vezes gosta de se aproveitar quando tem seminário na igreja ou não, quando fulano voltava e assaltaram. Il y a des géants qui se profitent pour dire, lorsqu'il y avait séminaire à l'église, lorsque le frère Kingan retournait à la maison, on lui a menacé. Ou não, me contaram a história de uma alma que queria se converter, vir na igreja e foi assaltado. O pastor Jeremias também foi assaltado. Et même le pasteur Jérémie ont été menacés. Eu estou a amaldiçoar esses demônios gigantes que operam em Angola. Je menace ces démons géants qui travaillent Os en Angola. demônios que foram enviados para combater o destino dos membros da igreja CAP. Les démons qui étaient envoyés pour combattre la destinée Basta só des démons. ter uma intenção de vir na igreja. Seulement avoir l'intention de venir à Eu l'église. decreto preservação no nome de Jesus. Je décrète la préservation. Preservação no nome de Jesus. Préservation au nom de Todos Jésus. que já pisaram os pés nesta igreja. Tout ce qu'on a piétiné ici. Eu estou a liberar a segurança e a preservação no nome de Jesus. Je libère la Segurança e preservação em nome de Jesus. La sécurité. et la Segurança e préservation. preservação em nome de Jesus. Sécurité et la Os préservation. au nom de demônios Jésus. que querem perturbar a segurança dos membros desta igreja. Les démons qui veulent perturber la sécurité. Eu decreto que estão numa missão suicida no nome poderoso de Jesus. Je décrète qu'ils sont dans la mission A partir suicide. de hoje, jamais te assaltarão em nome de Jesus. À partir d'aujourd'hui, on va Nenhum ladrão te assaltará em nome de Jesus. Amen. Nenhum bandido verá tua casa em nome de Jesus. Bandit ne viendra dans ta Nenhum assaltante te encontrará no nome de Jesus. Amen. Tudo que te pertence é preservado em nome de Jesus. T'appartient Quem préservé. levanta sua mão direita e grita amém, receba a preservação em nome de Jesus. Amen. Posso falar? Je peux parler. Você não vai morrer antes do teu tempo. Tu ne vas pas mourir avant ton No temps. nome poderoso de Au Jesus. nom puissant de Jésus. Cumprirás os teus dias aqui na terra. Tu accompliras tes jours sur la terre. Você não será eliminado nesta nação. Tu ne seras pas éliminé dans cette nation. Nem o desejo dos teus inimigos não se cumprirá. Les désirs de tes ennemis ne s'accomplira pas. Toma posse das portas dos teus inimigos em nome de Prends Jesus. possession de la porte des Não te ennemis. ouvi bem. Toma posse das portas dos teus inimigos em nome de Prends Jesus. possession de la porte des ennemis au nom de Jésus. No ponto 4. Dans le point 4, Aqui significa o quê?
Ici, cela veut dire quoi? Possuir a defesa a segurança. Posséder la défense et la sécurité. O inimigo não pode determinar a tua segurança, a tua sobrevivência. L'ennemi ne peut pas déterminer ta sécurité ou ton Você que survie. vai determinar a sua segurança. Amen. Não é bruxo de família que vai te dar prazo de viver. Você que vai dar prazo ao bruxo de família. Aucun sorcier de ta famille ne va te donner le délai de vivre, mais c'est toi qui vas leur donner le Você que délai. vai determinar. Se C'est toi qui a vai tia determinar. não se converter este ano até dezembro, ela morre. Se- Você que vai determinar. Si la tante ne se Você não vai convertit pas depender do cette année, sacrifício deles. Amen. Você não vai depender da fumaça dele no mundo espiritual. tu ne vas pas dépendre de sa Você fumée, não de vai la depender do construction. ritual que está a ser feito na panela deles. Tu ne vas pas dépendre des rituels qui se fait dans leur casserole. Non. Quem sabe tem certa pessoa, basta só entrar naquela empresa, todo o dinheiro que você faz vai na medicação dos filhos no hospital. Qui sait, il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont dans une entreprise, lorsqu'ils partent là-bas, tout l'argent qu'ils reçoivent, ils vont toujours dans Quem sabe l'hôpital. tem pessoas quando atende cliente no empreendimento, há clientes que foram enviados no mundo das trevas, ele te deu dinheiro, mas enviou dinheiro com missão de destruição. C'est-à-dire, il te donne l'argent, mais il a envoyé l'argent en mission. Quem sabe tem colega na escola, ele entrou com uma missão de destrução. Qui sait, il y a un collègue à l'école, il entre avec la mission de destruction. Vizinho no bairro que sempre atira semente negativa lá nos teus filhos. Un voisin du quartier qui jette toujours des semences sur tes fils. Tomar posse da porta do seu inimigo no ponto 4. Prendre possession de la porte de ses ennemis dans le point Aquilo 4. significa assumir a defesa e a segurança. Ici, cela veut dire assumer la défense et la sécurité. Irmão, Frère, o bruxo que vai me exterminar nesta nação não existe. les sorciers qui vont m'examiner dans cette nation n'existent pas. Mesmo o bruxo maior de Angola não consegue suportar a minha unção. Même les plus grands sorciers de l'Angola ne supportent pas mon onction. Os irmãos da igreja podem testemunhar, a unção da igreja cresceu tanto ao ponto de endemoniado a entrar na igreja. Nunca oramos a favor de ti. Mas os demônios se manifestam no portão da igreja. C'est-à-dire, la personne entre dans l'église, mais l'esprit a commencé à se manifester à l'entrée. Eu agora passo, os endemoniados se manifestam. Sem oração. Pasteur est en train de passer, les démons se manifestent sans prier. Eu estou a profetizar. Estamos a dar prazo aos bruxos da tua família. On prophétise, on donne les délais aux sorciers de Se ta até o famille. final deste ano Jusqu'au fin de cette année, eles quiserem se converter, s'ils ne veulent pas se eles convertir, próprios que vão morrer no nome de c'est eux-mêmes Jesus. qui vont mourir au nom de Jésus. Se não querer se entregar ao Senhor, S'ils ne veulent pas se donner à eles vão l'Éternel, preparar a sua própria tumba em nome de ils Jesus. vont préparer leur tombe A au nom de doença Jésus. que enviarão contra ti voltarão nos enviadores em nome de La Jesus. maladie qu'ils vont envoyer, A morte que te enviarão voltarão nos enviadores em nome de Jesus. la maladie qu'ils vont As envoyer. flechas lançadas voltam nos enviadores em nome de Jesus. Amen. É isso que eu estou a chamar de tomar posse das portas dos inimigos. C'est ça que j'appelle prendre possession de la porte de tes ennemis. Aleluia. Amen. Vou avançar rapidamente. Je vais avancer rapidement No ponto 5. dans le point 5. Não, me deixa ainda continuar. No ponto 4. Le point 4, toujours. Não existe bruxo Il n'existe pas un sorcier que é suficientemente bruxo qui est suffisamment sorcier para tirar a tua vida antes do tempo. pour enlever ta vie avant le temps. Vamos ler Atos 12. On va lire dans le livre des Actes 12. Este versículo é a igreja que vai fazer a leitura. Ce verset, c'est l'église qui va faire la lecture. Faça Atos 12, Atos 12, 23 a 24. Acte 12, 23 à 24. Atos 12, Acte 12, 23 a 24. 23 à 24. Atos 12, Acte 12, 23 a 24. 23 à 24. Ok, vou fazer a leitura com toda a igreja, por favor. Je veux faire la lecture avec toute l'église, s'il vous plaît. O que diz Atos 12, 23 a 24? Podemos ler? On peut lire Acte 12, 23 à 24. Atos 12, 23 a 24. Acte 12, 23 à 24. Vou contar até 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, não leram bem. Tem que ler com autoridade. Porque a Bíblia está falando no mesmo instante. La Bible dit à l'instant. O povo começou a idolatrizar o Herodes. Le peuple a commencé à idolâtrer Hérode. O que aconteceu? Qu'est-ce qui est arrivé? Vou contar até 3. Je vais- 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Agora vocês entenderam. No mesmo instante, quando começaram a idolatrizar o Herodes, À l'instant, on a commencé à idolâtrer o Hérode. anjo do Senhor bateu o Herodes. L'ange de l'Éternel a frappé Hérode. E ele foi comido pelos bichos e expirou.
Il a été mangé par des... No mesmo instante, À l'instant, quando o Herodes morre, lorsque Hérode mourut, a palavra de Deus começou a se multiplicar. la parole de Dieu commença à se Quer dizer, tem multiplier. certos Herodes nas nações Il y a certaines Hérodes dans des que nations impedem o crescimento e a multiplicação da palavra. qui empêchent la multiplication Ah, et la ninguém tá croissance percebendo. de la parole. Existem certos Herodes Existent certaines que Hérodes impedem o crescimento qui empêchent e la a croissance multiplicação da palavra et la multiplication por de la causa parole da sua tecnologia. à cause de sa Eu estou a technologie. liberar um decreto nesta noite. Je déclare un décret. Qualquer Herodes elevado, exaltado na nação angolana, N'importe quel Hérode élevé, exalté dans la nation que angolaise, impede o crescimento da palavra qui empêche la croissance de la parole e a multiplicação da palavra nesta nação, et la multiplication de la será parole exterminado nesta estação em nome de Jesus. sera exterminé au nom de Não, o Jésus. teu amém não é muito Oh, oh, paralisado. oh, oh. Será exterminado nesta estação em nome de Jesus. Va être exterminé au nom de Jésus. Exterminado em nome de Jesus. Exterminé au nom de Jésus. Exterminado em nome de Jesus. Exterminé au nom de Jésus. Exterminado em nome de Jesus. Exterminé au nom de Jésus. Amen. Qual é o Herodes que reina na tua casa? Quel est le rôle qui règne dans ta Que maison? impede o crescimento e a multiplicação da palavra? Qui empêche la croissance? Qual é o Herodes que reina na tua família? Quel est le rôle qui règne Se dans ta for famille? soba, Qui est un chef coutumier? tio, uma tia, Un oncle que impede o crescimento e a multiplicação da palavra. qui empêche la croissance? Qual é o Herodes que reina no teu bairro? Quel est le rôle qui règne Que dans ton impede o quartier? crescimento e a multiplicação da palavra? Qui empêche la croissance? Qual é o Herodes que reina nesta cidade? Quel est le rôle qui Que règne dans impede ta o vie? crescimento e a multiplicação da palavra? Qui empêche la Qual é o Herodes que reina em Angola? Quel est le rôle qui règne en Angola? Que impede o crescimento e a multiplicação da palavra? Qui empêche la Eu croissance? profetizo e declaro nesta noite. Je prophétise Pelo et manto déclare apostólico que eu carrego, par les manteaux que je esses porte, Herodes serão exterminados e comidos pelos bichos em nome de Jesus. ces héros vont être expirés au nom de Terá uma Jésus. morte trágica no nome de Jesus. Ils auront une mort tragique au nom de Jésus. Amen. A raça do Herodes. La race d'Hérode, Irmão, frère, uma irmã, como eu dei o testemunho aqui, comme une sœur, j'ai donné le témoignage, queria enfeitiçar a irmã voulait ensorceler la pela sœur via telefônica. par le téléphone. A irmã, quando atendeu, Lorsque la sœur a répondu, começou a responder em novas línguas. il a commencé à répondre en Senhor, langue. você é do Ribra, Cayende, Bobo. Tem muitos papoites Ah, que foram se lavar nas casas escuras para seduzir as irmãs. il y a beaucoup de messieurs. Querem te fazer proposta de te dar dinheiro para roubar o teu destino, abortar. E a Ele irmã vai responder abortar em língua, rimose carabuxinda na broco. Rema coria bobosa caiana na boca. Hey, Rimusa, antiquere, Hey. lote broco. O senhor só disse, não, desculpa, eu acho que foi engano, desligou o telefone. oh, Eu profetizo e declaro na tua vida. c'est prophétisé. Qualquer erro que trabalhou com tua sorte, N'importe quel héros qualquer erro que utilizou a tua bênção, n'importe quel qualquer erro que roubou o teu qui poder, a volé ton nesta pouvoir, nova estação, será exterminado em nome de Jesus. exterminé au nom de Jésus. Exterminado em nome de Jesus. Exterminé au nom de Jésus. Exterminado em nome de Jesus. Exterminé au nom de Jésus. Bate na mão do teu vizinho e diz para ele: dá prazo aos bruxos da tua família. Donne le délai aux sorciers de ta famille. Não deixa os bruxos da família à vontade. Ne laisse pas les sorciers de ta famille. Dá prazo a Herode da tua vida. Donne le délai aux Não, vai saudar 5 pessoas. Diz para ele: dá prazo. Dá prazo. 5 personnes. Ele roubou a vossa bênção. Il a Tirou vosso dinheiro. Il a enlevé Vos impede a progredir. Il vous empêche à prospérer. Amarrou vosso casamento. Il a lié votre mariage. Controla a vossa vida num espelho satânico. Il contrôle vos vies dans les miroirs. Controla a sataniques. vossa vida numa panela. Il contrôle vos vies dans Ele une... utiliza a vossa bênção. Il utilise vos bénéfices. Quer vos impedir a progredir. Il vous empêche à... Nesta nova estação, Dans cette nouvelle... esses Herodes morrem em nome de Jesus. Sorcier, mère au nom de... Morre em nome de Jesus. Mère au nom de Jésus. Morre em nome de Jesus. Mère au nom de... Morre em nome de Jesus. Mère au nom de Jésus. Oh! Quer dizer, C'est venu o crescimento la croissance e a multiplicação do reino et la multiplication du royaume depende da vida e da morte de certas pessoas. dépend de la vie ou de la mort de certaines Quer personnes. dizer, os bruxos de família não podem tudo na tua vida, mas te dão muito trabalho. C'est-à-dire, les sorciers de famille... Você libertou o teu filho de noite, de manhã vem dar uma bolachinha para enfeitiçar mais. Mais trabalho.
beaucoup de travail. Em vez de jejuar a favor das almas, ele constituiu uma distração. Au lieu de gêner pour la faveur des âmes, il a construit une autre distraction. Uma pequena distração vem atacar o teu filho, deu uma bolacha como ponto de contato para tirar uma doença no bebê. Une petite distraction, ils ont donné les biscuits à ton fils pour enturer la malédiction. Deu pão para fazer proposta de voar de noite com teu filho. On a donné le pain pour le proposer à voler la nuit. Atirou o espírito de prostituição nas tuas filhas. On a jeté l'esprit de la As prostitution. escolas, cabeças já não batem bem. Leur tête ne va pas bien. É a raça dos Herodes. C'est la race des Hérodes. Uma raça incrédula Une race e incrédule que quer tomar o lugar de Deus. qui veut prendre la place de Dieu. Quer ser adorado e venerado. Qui veut être adoré et Ele vénéré. quer que na família só cita o nome dele. Il veut que dans les familles, on cite leur nom. Que todo mundo só depende dele. Que tout le monde dépend d'eux. Ele quer ser a única pessoa a ter dinheiro na família. Il veut être l'unique personne à avoir de l'argent dans Ele la quer ser famille. a única pessoa a ser falado na família. Il veut être la seule personne à être parlée en famille. Trabalha com as vossas finanças. Il travaille avec vos finances. Você cristão, Tu es chrétien. ele vai possuir o teu chefe na empresa. Il va dominer ton chef à Para não te dar o salário por completo. pour ne pas te donner Para le salaire fazer complet. atrasar a tua mensalidade. Pour retarder ta mort. Para trazer bloqueio na tua vida. Pour amener Irmão, des blocages. pelo manto que eu carrego nesta noite. Par les manteaux que Esses erros que querem tomar o lugar de Deus. c'est Hérodes qui veut prendre la place Nesta de nova Dieu. estação, mora em nome de Dans Jesus. cette station, il numéro nom Ah, o de teu Jésus. amém pode se tornar mais violento e mais agressivo. Ton amène doit être plus Nesta violent. nova estação, Dans cette nouvelle esses station, erros moram em nome de Jesus. il numéro nom de Jésus. Mora em nome de Jesus. Mourront au nom de Jésus. Mora em nome de Jesus. Mourront au nom de Mora Jésus. em nome de Jesus. Mourront au nom de Jésus. O dia da morte do Herodes, Vous allez voir la mort d'Hérode. a palavra de Deus crescia. La parole de Dieu croissait Isso multiplicava. et s'est multipliée. Último ponto para terminar. Le dernier point pour terminer. Qual é o meu ponto 5? Quel est mon point 5? Portas Portes são lugar de controle territorial. sont le lieu de contrôle territorial. Portas são lugar de controle territorial. Les portes sont le lieu de rencontre, le lieu territorial. Em Mateus 16, Dans Matthieu 16, 18 até 19. 18 à 19. És o Petros, Tu es Pierre, e sobre esta pedra et sur cette pierre, edificarei a minha igreja. j'édifierai mon église, E as portas et le porte do inferno de l'enfer não prevalecerão. ne prévaleront pas. Em Israel, En Israël, nas portas, dans des portes, era o lugar de reunião dos anciãos. était le lieu des réunions des anciens. Os mais velhos, Le vieux, os aptos, les aptes, capazes, capables, se encontravam na porta. se trouvaient dans la porte. Dentro da cidade, Dans la ville, só tinha mulher e criança. il y avait des femmes et des enfants. E os inaptos, Et les inaptes, são eles que se encontravam dentro da cidade. c'est eux qui se trouvaient en l'intérieur de la Mas ville. quem andava apto para pelejar na guerra, Mais ceux qui étaient aptes pour combattre pour la guerre se encontrava na porta. se trouvaient à la porte. E Jesus indicou o lugar do combate. Et Jésus a indiqué le lieu du combat. A primeira vez que se mencionou a igreja, Pour la première fois qu'il s'est mentionné l'église, Jesus mencionou também o combate da igreja. Jésus a mentionné aussi les combats de E l'église. ele mencionou o lugar do combate da igreja. Et il a mentionné le lieu du combat de l'église. Ele disse: sobre esta pedra Il dit, sur cette pierre, edificarei a minha igreja. j'édifierai mon E église. as portas Et les portes do inferno de l'enfer não prevalecerão, ne prévaleront pas nem prevalecerão contra a igreja. contre l'église. Quer dizer, o combate da igreja C'est-à-dire, le combat de l'église, não está na porta da igreja, ce n'est pas à la porte de l'église, mas na porta do inferno. mais dans les portes de l'enfer. Quer dizer, a igreja sempre foi uma igreja ofensiva. C'est-à-dire, l'église a été toujours l'église offensive. Nunca foi uma igreja que joga na defesa. Ce n'est pas une église qui joue dans la défense. Nunca jogou na defensiva. Il ne joue pas dans la défense. Nunca esperou ser atacada. Il n'attend pas être attaqué. Nunca esperou ter mau sonho para combater. Il n'attend pas avoir le mauvais sort pour attaquer. Nunca esperou ataque no lugar de serviço ou na escola para combater. Il n'attend pas recevoir les attaques dans le lieu de service à l'école pour combattre. Mas o verdadeiro combate Mais le véritable combat se encontra na porta. se trouve dans la porte. Em Israel,
en Israël. quando você toma posse da porta da cidade, Lorsque tu prends possession de la porte de la ville, já não é preciso entrar dentro da cidade, on n'a pas besoin d'entrer encore dans la ville. porque você já ganharam. Parce que vous avez déjà gagné. É por isso que Jesus falou, C'est pourquoi Jésus a dit, mais tarde, plus tard, que tudo que ligares na terra, tout ce que vous lierez sur la terre, Mateus 18:18, Matthieu 18, 18, será ligado no céu. sera lié dans le Mas ciel. lá no mesmo versículo, Mais là, dans le même verset, 18, e no verso 19, dans le verset 19, ele disse ao Pedro, eu te darei a chave da igreja. il a dit, je te donnerai le clé de Quer l'église. dizer, a chave da igreja C'est-à-dire, le clé de l'église vão depender da tua identidade de tomar posse das portas dos inimigos. va dépendre de ton identité, de prendre possession de la porte des ennemis. Porque o despojo, C'est que le dépouille, ce qui est le dépouille, o despojo só pertence para aquele que pelejou na guerra. le dépouille appartient à ceux qui ont combattu dans la guerre. Quem não peleja não merece receber. Ceux qui n'ont pas combattu ne méritent pas de recevoir. É por isso que ele diz, eu te darei mais tarde. C'est pourquoi, plus tard, il a dit, je te donnerai. Depois de tomar posse das portas dos teus inimigos, eu te darei a chave da igreja. Après avoir pris possession de la porte de tes ennemis, je te donnerai la clé de l'église. A chave do reino. Les clés du royaume. O que ligares na terra Ce que tu lieras sur la terre será ligado também lá no céu. sera lié là dans le Mas ciel. isto vai depender da forma que vocês vão tomar posse das portas dos inimigos. Mais cela va dépendre de la manière que tu vas prendre possession de la porte des ennemis. Alguém está entendendo o que eu estou Quelqu'un falando? comprend ce que le pasteur dit? Alguém entendeu? Quelqu'un a compris? Se nós entendemos muito bem, podemos bater palmas. Si on a bien compris, on acclame. Ah, meu Deus. Acclame, acclame. Aleluia. Amen. É por isso, irmão, C'est pour cela, frère, eu gostaria de te dizer, j'aimerais te dire, Deus está nos dando território para assumir. Dieu nous donne des territoires pour assumer. Ele está nos dando terra Il nous donne para des ficar terres nossas. Terra, pour devenir à nous. terra para ficar nossas. Des terres pour devenir à nous. É isso que eu estou a chamar de batalha territorial. C'est ça que j'appelle de bataille territoriale. Eu estive a assistir à inauguração da urbanização Boa Vida. Et j'avais regardé l'inauguration de Boa Vida. Eu vi, estava a derramar na areia Je o voyais vinho. la manière qu'on répandait le vin. E você sabe, na tradição africana, quando se derrama o vinho, é para dizer o quê? Tu sais, dans la tradition africaine, lorsqu'on répand le vin, c'est pour dire quoi? É uma negociação territorial. C'est une négociation territoriale. É uma forma de dizer aos donos dessa terra, aos antepassados, nós queremos vos alegrar com esse vinho. Quando vocês vão se alegrar com o vinho, então a terra também nos será favorável. C'est une manière de dire aux anciens, nous voulons vous réjouir avec cette vin. Lorsque vous serez réjouis, la terre nous sera favorable. Quer aussi. dizer, até os ímpios entendem a noção de território. Même le païen comprend la notion de territoire. O Papa, quando chega na terra, vai beijando a terra. Le pape, lorsqu'il arrive, il baisse la Ele terre. entende o mistério que está por detrás da terra, o controle territorial. Il comprend le mystère qui existe dans la terre, le contrôle territorial. E se você notar mesmo os nossos presidentes africanos, Si tu notes bien même le président africain, você nunca assistiu nas redes sociais? tu n'as jamais vu dans les réseaux Antes sociaux, de ser entronizado numa nação, ele passa em cada província, negociando com cada soba, para que cada terra lhe seja favorável. avant d'être intronisé dans la nation, dans le pouvoir, il passe dans des provinces pour coopérer avec les chefs coutumiers. Chaque chef Desde que coutumier. você foi naquela empresa, a tua vida piorou. Depuis que tu étais parti dans cette appris, ta vie est devenue encore Desde pire. que o teu filho foi naquela escola, perdeu a fé. Depuis que ton enfant est parti dans cette école, ton Quem enfant a sabe perdu la que foi. cada escola, para ter fama, também fazem ritual. Qui sait que pour chaque école, pour avoir la renommée, on fait des rituels. Fazem sacrifício na escola. Ils font des sacrifices à l'école. Os condomínios também, para ter fama, fazem rituais. Des concessions aussi pour avoir des renommées, on Você fait des acha rituels. branco vai matar galinha cortando a cabeça? Branco. Le blanc, tu vois, Qual é a relação entre o condomínio e a cabeça da galinha? quelle est la relation entre le coq et les Esses concessions? condomínios que você anda a cobiçar, eles matam a galinha no sangue, deixam derramar o sangue. C'est-à-dire, ils font des sacrifices. Na inauguração da escola onde você foi estudar, Dans l'inauguration des écoles que tu es parti pour que tipo étudier, de rituais foram feitos? quel genre de rituels ont été faits? Na rua onde você foi viver, que tipo de sacrifício foram feitos?
Dans la rue que tu vis, quels sont les sacrifices qu'on a fait? Você nota naquela rua nenhuma menina é casada. É porque há uma lei naquela rua. Si tu retrouves là-bas aucune fille qui est mariée, parce qu'il y a une loi qui était déjà. Por que aqui em Angola todo mundo comenta? Não, o jovem de Sambizanga tem uma certa característica. Pourquoi ici en Angola les gens de Sambizan ont certains caractères? Jovem do Sambizanga, do Kazenga também tem certas Les gens características. de Kazeng ont certains caractères. É porque há uma lei de controle territorial. Parce qu'il y a une loi de contrôle territorial. E eu vim te dizer, Et je viens pour te se dire, você não identificar os espíritos que operam na tua área, si tu n'identifies pas les esprits qui opèrent dans ton domaine, você nunca será relevante na tua geração. tu ne seras pas relevant dans ta génération. Aleluia. Amen. A terra, La terre, segredo da terra. le secret de la terre. É por isso você encontra certas meninas, enquanto ela está vivendo naquela casa dos pais, nunca vai casar. C'est pourquoi tu retrouves certaines jeunes filles lorsqu'ils vivent dans la maison de leur père. O Ils ne jovem, se marient quando vai pas. viver na casa dos pais, nunca vai arranjar emprego. Até no dia que vai sair. Les jeunes, lorsqu'ils vivent dans la maison de son père, il ne cherchera pas l'emploi jusqu'à ce qu'il va sortir. Posso continuar? Je vais continuer. Vou vos dar dois exemplos Je vais donner des exemples de tomar posse das portas dos inimigos. de prendre possession de la porte de ses ennemis. Porque o tempo me combateu, vou dar o primeiro exemplo de Eliseu. Parce que le temps m'a combattu, je vais donner l'exemple de Lysée. Em 2 Reis 6, Dans 2 Rois 6, 8 até 23. 8 à 23. 2 Reis 6, 8 até 23. 2 Rois 6. Eu fiz aqui uma tipologia entre Eliseu e o Cristo. Je fais une typologie entre Élisée et Christ. Que ele falava da proteção do exército do Senhor. Il parlait de la protection de l'armée de l'Éternel. E Jesus também vai falar de 12 legiões de anjos. Et Jésus va parler de 12 légions des Em anges. Mateus 26, 53. Matthieu 26, 53. E ele pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo para ver o exército que está aos seus arredores. Et il a demandé que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur afin Isso de tudo pouvoir vou voir les pular. anges. Não Tout tenho cela, je tempo vais de fazer sauter. essa tipologia. Je n'aurai pas le temps de faire cette typologie. Mas a configuração do Eliseu era qual? Mais la configuration d'Élisée était comment? Quando Eliseu se encontrava em Dotan, uma terra chamada Dotan, Lorsque Élisée s'est trouvé en Dotac dans une terre, dentro do seu quarto, dans son chambre, o rei adverso les rois adverses que meditava vir atacar o povo de Israel, qui méditaient pour attaquer le peuple o d'Israël, caminho que ele quis emprestar, le chemin qu'il a voulu prendre, Deus revelava ao Eliseu, Dieu révélait à Élisée e de tal maneira que o Eliseu comunicava ao rei para vencer contra o rei adverso. de la manière que Élisée communiquait au roi adverse. Quer dizer, tomar posse das portas dos inimigos C'est-à-dire prendre possession de la porte des ennemis é entender, compreender todos os planos satânicos no mundo espiritual c'est de comprendre tout le plan satanique dans le monde spirituel e saber como desfazer. et connaître comment de faire cela. Alguém está me entendendo? Quelqu'un a compris cela? O Espírito já pode te antecipar que daqui a 3 meses o mundo espiritual quer atacar a tua filha com espírito de prostituição. A melhor solução, jejum, meditação da palavra e não deixar a menina sair de qualquer forma, tirar o telefone dela. Papá, não, essa ideia só não vai ter direito ao telefone. Deus já te antecipou que por meio do telefone, a tua filha, alguém vai começar a lhe enviar vídeo pornográfico. Então Deus te antecipou, você retirou o telefone da Dieu tua t'a filha. anticipé, tu as levé le téléphone dans la main de ta fille. O Espírito Santo te antecipa que a tua mulher vai ser visitada por uma amiga, entre aspas, que vai vir trazer uma semente de desobediência, de rebelião. E Deus vai te dizer, esses dias não quero visita na minha casa. Deus já te antecipou. C'est-à-dire É Dieu isso, t'anticipe tomar déjà. posse. C'est ça qu'on appelle prendre possession. Não terei tempo de falar de tudo. Je n'aurai pas le temps de parler de tout. O faraó Pharaon, teve 2 sonhos diferentes. il avait des songes différents. Não entendeu nada. Il n'a rien O compris. homem que tomou posse das portas dos inimigos, Et la personne o qui a pris José já tinha recebido a revelação antecipada. Joseph avait reçu la révélation 7 anos anticipée. de abundância. 7 ans d'abondance. 7 anos de seguidão. 7 ans de sécheresse. Rei, não é preciso só orar. Roi, ce n'est pas besoin de prier. Vamos fazer poupança durante 7 On anos. va faire l'épargne durant 7 Tomar ans. posse das portas dos Prendre inimigos. possession de la porte de ses ennemis. Você sabe o que significa Dotan? Tu sais ce que signifie d'autant? Dotan significa 2 poços. D'autant signifie 2 puits. Good. 2 poços. 2 puits. Quer
dizer, poço natural C'est-à-dire un puits naturel e poço sobrenatural. et un puits surnaturel. Poço visível Un puits visible e poço invisível. et un puits invisible. Você não utiliza só poço, os olhos físicos, C'est-à-dire tu n'utilises pas seulement les yeux physiques. mas vocês utilizam os olhos espirituais. C'est-à-dire tu utilises les yeux É spirituels. a configuração de Dothan. C'est ça la configuration des Dothan. O caminho pelo qual o rei via, o Eliseu discernia. Les chemins par lesquels le roi venait, Élisée discernait cela. Outro exemplo de tomar posse da porta dos inimigos. Un autre exemple pour prendre la possession de la porte de ses ennemis. Em 2 Coríntios 2, Dans 2 Corinthiens 2, verso 12. verset 12. 2 Coríntios 12, verso 2. 2 Corinthiens 12, le verset 2. A Bíblia diz que o Paulo entrava até o terceiro céu. Le Paul est entré jusqu'au troisième ciel. Até o terceiro céu. Jusqu'au troisième Ele ciel. teve acesso aos mistérios. Il avait l'accès au mystère. Em 2 Timóteo 3:8, Et dans 2 Timothée 6, 3:8, 3, 8, a Bíblia diz o seguinte. la Bible dit ceci. Ele diz: é por meio de Janes e Jambres, C'est au moyen de Jeanne et de Chambres, Jeannès et Jambres, que o Satanás estava a se opor ao Moisés. que Satanas s'opposait à Moïse. Quer dizer, o Moisés só tinha os olhos físicos. C'est-à-dire Moïse avait les yeux physiques. Lhe faltava a dimensão de Dothan, de dois poços. Il manquait la dimension de Dothan de 2 puits. Ele só via o mundo físico, natural. Il voyait seulement le monde physique naturel. Não via o mundo espiritual e sobrenatural. Il ne voyait pas le monde invisible et E o Paulo surnaturel. que entrava até o terceiro céu, Et Paul qui entrait là jusqu'au troisième se ciel, apercebeu que há gigante de Janes e Jambres que vem para se opor ao plano profético de il Deus. avait perçu qu'il y avait un géant de Jeannès et Chambres qui s'opposait. Por detrás do comportamento do faraó, Pour derrière le comportement des pharaons, tinha espírito. il y avait un esprit. Por detrás da resistência de faraó, Derrière la résistance des pharaons, tinha espírito. il y avait un esprit. Vou terminar com 2 conselhos. Je vais terminer avec 2 conseils. Ponto 1. Le point 1, Possua a mente do reino. posséder la mentalité du roi, du royaume, A mente do reino. la mentalité du royaume. Não vive só pela sobrevivência. Ne vis pas pour survivre. Você procura trabalhar para ter dinheiro para comprar casa, carro, para alimentar a tua mulher e teus filhos. Tu cherches Você é l'entreprise. muito pobre mental. Tu es plus pauvre mentalement. Muito pobre mesmo. Très pauvre. Deixa que te doer quando o nome do Senhor está a ser desafiado na nação. Laisse que ça te donne des douleurs lorsque le nom de Dieu est dans de défis dans Deixa la aquilo nation. te doer quando na Assembleia Nacional em Angola não tem nenhum cristão que pode defender a causa de reino. Tem que te doer no coração. Ça doit te faire mal dans le cœur lorsque le nom de Dieu ne passe pas Deixa dans aquilo te l'assemblée. doer quando em Angola não tem nenhum ministro cristão. Laisse que cela te donne des douleurs lorsqu'en Angola, il n'y a pas un ministre Não tem chrétien. ninguém para defender a causa do reino de Deus no país. Il n'y a personne pour défendre la cause de Dieu dans le O pays. nome do Senhor está a ser envergonhado no país. Le nom de Dieu est dans la honte dans le pays. Os cristãos são os mais pobres no país. Les chrétiens sont les plus pauvres dans le pays. E as entidades do país falam, vão naquelas igrejinhas, quer dizer, é lugar de pobre. C'est-à-dire, je vais parler dans des petites églises là, c'est-à-dire les lieux de pauvres. Parece que nós perdemos o nosso tempo na igreja. C'est-à-dire, c'est comme si on perd notre temps à l'église. Vamos ter a mentalidade do reino. On doit avoir la mentalité du royaume. Quer dizer, vou abrir empreendimento C'est-à-dire, il va ouvrir un para espalhar a boa nova. pour Não répandre la bonne nouvelle. não quero abrir colégio Je ne vais pas ouvrir un collège só para fazer dinheiro. seulement pour faire de l'argent. Mas é utilizar o colégio como ponto de contato para muitos alunos descobrir a pessoa de Jesus. Utiliser le collège pour le point de contact pour beaucoup de Quero élèves. hospital. O atendimento será barato Et pour l'hôpital, para dar a todos o acesso à palavra de Deus. pour É donner isso que eu estou a l'accès à la chamar parole de Dieu. a possuir a mente do reino. C'est ça que j'appelle posséder la Não é mentalité du pensar em royaume. termos de pequeneza de casa, carro. Ce n'est pas de penser dans des choses de petitesse, de voitures, tout comme ça. E o ponto 2, enfim, Et le point D et enfin, para terminar, pour terminer, viva na consciência da batalha. vivre dans la conscience des batailles. O combate espiritual é uma realidade. Le combat spirituel, c'est une réalité. Antes de ver uma coisa se tornar material, Avant qu'une chose devienne matérielle, ela é obtida primeiro espiritualmente. cela est obtenu spirituellement. Se você não consegue obter espiritualmente, Tu ne parviens pas à obtenir spirituellement, você não vai obter fisicamente. tu ne sauras pas aussi obtenir physiquement. Aleluia. Amen. Eu vou terminar. Et je vais terminer. A nossa intercessão profética começa amanhã por causa do tempo. Notre intercession Mano, prophétique commence à Maya à cause du temps. Vem.
Eu quero que a igreja, antes de entrarmos em oração, podemos ficar de pé, aplaudindo ao Senhor. On peut acclamer, on se met debout. Coisa aqui, filho. Você vai acompanhar tudo que o pastor acabou de dizer? Tu vas suivre ce que tout le pasteur a dit. Fica de pé. On se met debout Em 2 minutos. en 2 minutes. Conta a história, a igreja, como é que começou a história com tua avó, porque você anda a ver essa história toda. Vamos fazer o trabalho. Não tenha vergonha, hein? Estás a engrandecer o nome do Senhor. Acompanha aqui, igreja, por favor. Suis ici l'église, s'il vous plaît. Acompanha. Obrigado por ficar de pé. Merci pour être debout. Apresenta-te e conta a história. Relate A l'histoire. paisão igreja. Amen. Chamo-me Francisco Marcos. Je m'appelle Francis Kumar. Frequento a igreja já desde 2016. Je fréquente l'église depuis 2016. O pastor estava a dizer, vida pequena, quando eu tinha 2 anos. Et quand j'avais 2 ans, Quando, 2 anos, com 2 anos. Eu dizia coisas, eu sonhava e as coisas sobre a minha vida futura. et j'ai E eu rêvé ma vie future. falava para minha avó, falava para minha mãe falava, você é maluco, vez me batia. Certa vez eu falei à frente da minha avó, eu disse, olha, eu sonhei que Deus meteu uma estrela na minha barriga, e aquela estrela que Ele meteu em mim vai me levar distante na vida. Ela, quando olhou para mim, foi para Malange. Quando voltou, ela me dá banho, meteu-me numa banheira para me dar banho, meteu água na banheira, a água ficou vermelha, pegou uma moeda e uma nota de dinheiro, meteu na água, me deu banho. Deu banho naquela água. Quando a minha mãe vinha, ela pega na água da banheira, deita rapidamente, tira a moeda e me deixou assim. Dia seguinte ela me encontra dormindo no corredor, estava deitado. E perguntou o quê? Eu estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça, tinha na altura 4 anos. Disse, vem. Me levou no quarto, pegou comprimidos. A minha avó, que nasceu a minha mãe. Me levou no quarto, pegou comprimidos. E no meio do comprimido tinha um bicho, na altura eu não sabia o que era. E bicho, os comprimidos. E me deu. Eu perguntei, avô, isso aqui é? Ele disse, não, bebe só é medicamento, vai te fazer bem. E eu acabei por beber o bicho. E daquela data eu perdi o controle tanto físico e espiritual da minha vida. Eu não conseguia me controlar. A avó lhe deu, no meio dos comprimidos, tinha lá um bicho. E ele disse desde que bebeu os tais medicamentos, perdeu o controle da sua vida. E o que vai acontecer depois? Aos 12 anos comecei a ter efeito. Eu dormia muito, tinha dor de cabeça. Aos 12 anos, efeito. 12 anos, efeito. E aí sentia uma dor nessa região. Ia para o hospital, fazia os exames, não acusava nada. Eu dormia, quando eu dormia, eu sonhava, às vezes estou me levando às águas, às vezes estou nas lavras de mandioca a trabalhar, eu acordava muito cansado, muita dor de cabeça, tinha hemorragias nasais, uma pequena pancada, às vezes apanhar sol me fazia mal, até fez com que o cabelo começasse a nascer a calvície. Só em 2016 é que eu conheci o profeta Jeremias, é que me chamou, disse, Francisco, vem, preciso te falar algo para ti. Se você tem um problema muito sério, mas o problema que te causou isso é a coisa que você falou quando você era criança. Mas o que você falou é algo real. Ele disse, olha, eu vou ir orar. E o que Deus me mostrava, eu ouvi te falar. Foi, orou. E fala do bicho. E ele veio falar para mim, olha, o que está no teu corpo, Deus me mostrou. É uma serpente que a tua avó te meteu. Ela viu algo, meteu isso. Essa serpente Fala como a avó já estava só ouvir bem. não é uma serpente normal, é uma serpente trabalhada. Ela está te usando no mundo das trevas. Explica o que você anda a ver no mundo. Ela está te trabalhando no mundo das trevas e te abriu a vista. Olha, não pode. Como é que me abriu a vista? Vocês já estão abertos, não estou a ver nada. Disse, vamos orar. Larga a universidade, tudo que você faz, vamos começar a orar. Toda semana eu orava com eles. Era por semana eu tinha que fazer 3 dias de jejum. Fui orando. E eu fui me libertando. Um dia ele me disse, olha, Francisco, vais entrar de jejum 21 dias. Entrei 21 dias de jejum. Eu fazia das 0 até as 18. Um certo dia eu dormia na sala da minha casa, vi o céu abrir, deixou 2 anjos e foram me resgatar lá no antigo mercado Roque Santeiro. Lá tem umas manilhas que dão para Ok, ganha um tempo para explicar. O que você anda a sentir do bicho no corpo? O bicho anda e quando eu estico no meu Ele tem bicho que anda dentro do corpo. ele anda. E ele tem a capacidade de ver coisas. Eu consigo ver coisas. Quando alguém está endemoniado, o irmão vê. Alguém está nas más obras, o irmão vê. E o próprio bicho, o que faz na tua vida? Combate relacionamento. Mate tudo. Ele não pode ter namorada, não pode estudar, não pode trabalhar. O tal bicho se manifesta dentro do corpo dele.
consegue conversar. Imagina a destruição massiva no corpo de um jovem como esse. E quem lhe deu é avô. Ah não, é minha mãe. Meu marido não pode me separar da minha mãe. Qual é o estado espiritual da tua mãe? É meu pai. Pai. Avô, veio estragar a vida. E desde então, quando queriam lhe libertar, a família do pai foram corromper na igreja para os líderes da igreja não ter que lhe libertar. Está aqui, estou falando, está aqui. Impediram a libertação do irmão. Quer dizer, o irmão veio no esconderijo e ele está aqui, a igreja, vamos fazer o trabalho para libertar. Mas eu te disse, irmão, você veio no lugar certo. Jovem como esse, inteligente, corajoso, não pode estudar, não pode trabalhar, vida dele é só bicho a se manifestar. De noite, quando você dorme, explica o que acontece com o bicho. Quando eu estou a dormir, O bicho começa a se mexer. eles mexem o bicho. E de noite, você consegue apanhar sono? Não consegue dormir. E quando o bicho se mexe, o que você anda a ver? Eu vejo pessoas que vêm. Ele vê pessoas que andam a vir. Vem o irmão do meu, normalmente vem o irmão da minha avó quando estava em vida. Vê o irmão da avó que vem. Ano passado, um pastor disse: olha, Francisco, se você orar muito, tua avó vai morrer. Estava lá te chatear muito. Graças a Deus, eu orei muito ano passado. No dia 17 de setembro, eu tive uma revelação que a minha avó entrou embaixo da terra. Dia 18, quando eu estava sentado, a minha prima me ligou: olha, Francisco, a avó morreu. E lembra-te, nós já fomos também orar na casa dele. Fomos fazer um trabalho espiritual lá na casa. E ele me disse: pastor, saí de casa. Conta, por que saíste de casa? Porque estamos a falar de demônio territorial. O que tem na vossa casa? De casa. Não, com a voz alta, por favor. Ajuda para edificar a igreja. O que tem na casa? Em casa tem uma panela que eles chamam quiteca. Quiteca. Quiteca, eu chamo aquilo de magamba, aquela chamada panela do costume. Panela de costume. Os irmãos da minha... Onde nasceu a minha mãe e onde nasceu meu pai. No ventre da minha avó nasceu minha mãe. Minha mãe é a única pessoa que não tem as obras das trevas. E onde nasceu meu pai, também meu pai é o único que não tem esse tipo de coisa de bruxaria. Então eles todos se uniram, eles combatem a noite. A panela ferve. Ela normalmente andava, girava a casa toda. Mas com aquelas orações a panela parou e está num sítio. Quando tentamos tirar a panela, ficar por cima da panela. Quer dizer, se você vai lá na vossa casa, há um lugar fixo em que você senta a panela. E dentro da panela, o que tem dentro da panela? Não sei o que tem lá, mas quando ela ferve muito, quando você fica por cima assim, vai ferver. ferve sim. Quando você tenta mas onde está a panela no chão, tenta puxar a pessoa que está por cima da panela. Imagina certas mulheres, você não sabe o estado espiritual do teu marido, da família do marido. Você foi na casa dele. E você vai fornicar no quarto dele, sem saber tem uma panela de controle. Alguém está entendendo as realidades espirituais? É por isso que eu estou a falar, tomar posse das portas do inimigo. Ok. Amanhã vamos dar a continuidade do testemunho do irmão. Mas nesta noite já queremos atacar. Aleluia. Podemos, né? Podemos, né? Volte, filho. Salva de palma para a hora glória. Aleluia. Levanta as suas duas mãos. Élève tes deux mains. Em direção do pastor. Fale comigo, Pai da Glória. Pai da glória. Não, isso é uma oração civilizada. É um seminário de agressividade. C'est une séminaire de l'agressivité. Fale comigo, Pai da Glória. Pai da glória. Toda panela que controla a minha vida espiritual, a minha vida profissional, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, é queimada! É queimada! É